Graça e paz, meu nobre e ilustre irmãos, Deus seja louvado e engrandecido na sua vida. Passando para mais uma reflexão com você das Escrituras Sagradas, lembrando que o que rege a nossa vida é as Escrituras. Isso não nos isenta de cometer falhas e erros, mas as Escrituras Sagradas, ela é sim a nossa bússola, a nossa regra de fé. E sendo assim, infelizmente, há aqueles que não a observa da forma que deveria ser observado. Principalmente hoje, no meio das igrejas, existe muita a falta da misericórdia, da compaixão e do amor. Infelizmente, em um lugar, em um cenário cuja a misericórdia, a compaixão e o amor deveria prevalecer, hoje se encontra muito escasso e cada dia mais escasso. Mas, como diz as Escrituras, no final dos dias, dos tempos, o amor de muito esfriaria. E assim é uma realidade. O tempo vai passando e as Escrituras ela vai se cumprindo as suas palavras. E ela se cumpre ainda mais dentro da própria igreja, com a falta da misericórdia, da compaixão e principalmente do amor. É por isso que hoje existe aquelas pessoas que estão afastadas pelo pecado e aquelas que estão afastadas no pecado. Tá? E é exatamente isso que eu quero falar com você. Como que você vê o cenário de hoje? Como que as pessoas hoje dentro da igreja se comportam quando vê um irmão caído? Existem pessoas que elas, infelizmente na sua caminhada, elas cometeram algum erro, algum equívoco, e ela caiu, ela tropeçou, e infelizmente a cúpula, essa cúpula evangélica, da qual eu faço parte, eu sou pastor e sou professor da área teológica, mas existe uma falha muito grande dentro hoje das igrejas. E isso por parte da própria liderança que procura ensinar um conceito mais próspero do que ensinar o conceito do amor, do abraçar o irmão. E é por isso que muitas pessoas, quando elas caem, quando elas pecam, muitas delas não voltam mais. E não voltam não é porque elas não querem voltar, é porque o sistema que impera dentro de muitas igrejas não permita que essa pessoa nunca mais se levante. E por que isso acontece? Exatamente pela falta do amor. Agora, o que diz a Bíblia? E é para lá que nós vamos. Porque em João, no livro de João, no capítulo 13, versículo 35 vai dizer o seguinte: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes um aos outros. Tá? O versículo anterior diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, e que também vos vós uns aos outros vos ames. Ou seja, agora, a questão hoje, essa falta de amor, ela é tão grande dentro das igrejas que quando uma pessoa peca, ela pecou, ela caiu, nós também pecamos. E pecamos por que nós pecamos? Pecamos porque não ajudamos essa pessoa, viramos as costas para essa pessoa, criticamos essa pessoa, evitamos essa pessoa, excluímos essa pessoa, ou seja, nós tiramos dessa pessoa todas as chances e possibilidades dela se consertar, se restaurar. Muitos dentro da igreja, existem muitos hipócritas dentro da igreja.
Existem muitas pessoas que estão lá pulando, rodopiando, gritando, mas que não deveriam estar dentro da igreja. Essa é a realidade. São pessoas extremamente piores do que os próprios fariseus da época. Hoje são pessoas que quando o irmão cai e peca, ele é o primeiro a cavar o buraco e jogar o irmão dentro, jogar a terra e colocar uma cruz. Jaz aqui um irmão. A ideia que se tem hoje dentro do meio evangélico, e isso não só pentecostais, enfim, dentro do meio evangélico, surge uma hipocrisia muito grande. As pessoas que sobem no altar e se ocupam do púlpito e falam tanto de misericórdia, de amor, de compaixão, mas que não vivem exatamente nada. E muitas pessoas que estão na igreja, quando a pessoa peca, elas são a primeira a criticar, elas são a primeira a difamar, ao invés de ajudar esta pessoa, em vez de abraçar, acolher esta pessoa, como deve ser o papel de uma igreja. Porque quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando de estrutura, de parede, de tijolo, de concreto, de laje. Igreja, quando se fala de igreja, se fala de uma comunidade, de um agrupamento de pessoas. Está falando de pessoas. E essas pessoas devem ajudar aqueles caídos, aqueles fracos na fé, e não criticar eles. E não dar um culto em ação de graça e dizer, não viu, não falei que ia cair. Isso é hipocrisia, a falta do amor que impera. Olha só, mas vamos para as escrituras sagradas, porque as escrituras é ela que nos fala. Se nós olharmos aqui no livro de, deixa eu ver aqui, achei, Lucas, no capítulo de número, Lucas capítulo de número 10, versículo de número 29. Olha só a coisa interessante. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse, quem é o meu próximo? Você conhece essa passagem? Antes disso, essa mesma pessoa, que era conhecido como um doutor da lei, ela pergunta para Jesus, o que eu faço para obter a vida eterna? E Jesus faz uma simples pergunta para essa pessoa. Jesus pergunta, o que está escrito na lei? Como você vê, como você lê? E ele responde categoricamente, olha, amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e o teu próximo, como a ti mesmo. Legal. Ele conhecia as Escrituras, porém, conhecer não significa que você vive ela. Esse é o grande problema de muitas pessoas dentro da igreja hoje. Conhece até as Escrituras, mas não vive ela. Está em todos os cultos, mas não aprende nada dos cultos. Frequenta todos os ensinamentos, mas não absorve nada dos ensinamentos. E exatamente, se torna um fariseu dentro da própria igreja. O que é a característica de um fariseu? Acredita em tudo, mas não pratica nada. Então, essa é o grande problema hoje dentro de muitas igrejas. É muito comum ver intrigas dentro de igreja. É muito comum ver as pessoas se discutindo, as pessoas que não conversam uma com a outra dentro da igreja. Mas você pode me perguntar, calma aí, pastor Silvio Dark, mas a igreja é um cenário de pessoas imperfeitas. Sim, concordo perfeitamente, mas está dentro de um cenário em que a perfeição tem que imperar. Até porque, então não precisava de ninguém estar ali, se ninguém quer buscar essa perfeição. E isso se descortina quando uma pessoa cai. E que todo o resto critica essa pessoa, vira uma cara, nem a paz do Senhor dá a essa pessoa mais. Agora, indo para em 1 Coríntios, no capítulo 13, olha só o que diz. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. Bom, não sou eu que estou dizendo que o amor ele precisa imperar dentro da igreja. É as próprias Escrituras. E quando isso falta dentro das igrejas, falta a misericórdia. E faltando misericórdia, falta a compaixão. Só que tem um grande problema. A mesma pessoa
que não age com misericórdia com o seu irmão, a mesma pessoa que não age com compaixão com o seu irmão, é a mesma pessoa que pede compaixão e misericórdia a Deus por ela. Então, a realidade, e aí surge a parábola que Jesus conta do credor, né? Onde chega um devedor, e aí o rei ia matar ele, mas ele pede por clemência, o rei dá a clemência a ele, só que chega quando ele sai dali, ele pega um irmãozinho que devia menos do que ele, e quer matar o cara. Falta de compaixão e uma tremenda hipocrisia. Agora, vamos mais além um pouco. Em Eclesiastes, no capítulo de número 4 e o versículo de número 10, porque se um cair, o outro levanta ao seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Ou seja, é aquele famoso versículo, a passagem que melhor ser dois do que ser um, porque um caindo, o outro levanta. Isso é um conceito de igreja. Lembre-se que a igreja é uma comunidade de várias pessoas, e cuja finalidade dessas pessoas ali é ter o mesmo pensamento, orar, interceder um pelos outros, ajudar um aos outros, abraçar e acolher um aos outros. Logicamente que dentro da igreja ninguém está sozinho, até porque todos ali pertencentes ao corpo de Cristo, todos ali estão ligados ao corpo de Cristo. Então, sendo assim, aquele irmão que cai, que peca, deveria ser abraçado, acolhido e ajudado, ao invés de ser excluído, ao invés de ser colocado para fora, ao invés de ser esquecido, ao invés dos irmãos cruzar com ele na rua e não dar a paz do Senhor, virar o rosto. Quem você é? Existe aquele que peca, mas no momento que aquela pessoa pecou, a maior parte de uma igreja peca. Peca por não ajudar, peca por não socorrer, peca por não estender a mão, peca por não abraçar essa pessoa, peca por não interceder por ela. Em qual desse grupo você faz parte? Ou seja, falta-se o amor dentro dessa igreja. Por que falta o amor? Porque aonde impera a compaixão, a falta da compaixão, da misericórdia e do amor, impera a hipocrisia. E exatamente esse cenário que, infelizmente, tem imperado em muitas igrejas nos dias de hoje. Que Deus abençoe a tua vida de uma forma toda especial. Até a próxima, querendo Deus.